Memória do Esporte. Oferecimento Construtora CA Capes e STR Supermercados. Salve, salve, gente do esporte! Estamos chegando com mais um Memória do Esporte, hoje aqui na Sociedade Esportiva União, em Carneiros, quando vamos conversar com um ex-atleta, dirigente, jogador ainda da equipe de veteranos, o desportista Valmor Gerhardt. Estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, o Valmor Gerhardt, para falar sobre a Sociedade Esportiva União de Carneiros, conhecido popularmente. Com uma alegria, muito obrigado por ter nos recebido, Valmor. E vamos começar conversando. Quando foi fundado o União? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a TV Informativo por essa oportunidade e mostrar um pouquinho o que é a Sociedade União de Carneiros. União de Carneiros foi fundado em 25 de janeiro de 1974, onde que seu primeiro presidente foi o senhor Danilo Lauro Gerhardt. É parente, tio, pai? Tio. Família Gerhardt tem uma passagem aqui, são algumas famílias, né, que começaram isso aqui e que levam até hoje. O União começou pequeno, hoje tem uma estrutura, um clube que não é só um time de futebol, é um clube social. Que eu vou dizer assim, Adalto, eu vou dizer assim, como surgiu a Sociedade União de Carneiros? Numa reunião, vou dizer assim, num galpão do senhor Edgar Gerhardt, onde seria uma turma de jovens. Eu participava dessa turma de jovens, que foram os fundadores do União de Carneiros. Quando começou, era só um time de futebol? Na verdade, era um time de futebol. Vou dizer assim, primeiro fardamento foram adquiridos na loja Eman para ser pago em 12 parcelas. Foi o primeiro fardamento adquirido. Na Casa Rema, na antiga Casa Rema, né? Antiga Casa Rema. E aí, como é que foi essa evolução? 74 não é um clube novo ainda, né? Vamos dizer assim. É novo, né? É verdade. Pouco tempo de vida, mas já com uma estrutura muito grande. Mas eu vou dizer assim, inicialmente nós começamos jogando, vamos dizer assim, ao lado aqui, tinha um campo que É onde é a pracinha na frente? A pracinha lá era o campo de futebol, onde se fez uma copinha de madeira com telhadinho de zinco. Inicialmente não tinha vestiário, naquela época, nós, em termos de poder aquisitivo, a coisa era... Inclusive nós, naquela época, morávamos no bairro Hidráulica, e tinha, por exemplo, o Avelino Jungs, o Márcio, o Guido, Valmor. Moravam tudo na Hidráulica? Morava na Hidráulica e fim de semana passava na União. E foi formando aquele grupinho, foi criando amor ao clube. E aí se pensou, nós temos que mudar. Nosso campo era precário, com aquelas elevações, aquelas goleiras de madeira. Quando mudou o campo para cá, nesse campo de hoje? 82. Jogaram 8 anos praticamente ali na frente. E aí nós compramos, Adalto, entramos em negociações com o seu Edgar, que nos cedeu essa área. Inclusive um dos filhos dele, o Valmir Gerhardt, também era um dos sócios fundadores. O primeiro título do União de Carneiros foi quando? O primeiro título foi em 1982. Já aqui nesse gramado? Nesse gramado aqui. E vou dizer assim, Adalto, um título muito suado, muito lutado para ser campeão. Porque o que vinha a ser o Campeonato Municipal de Lajeado? O Campeonato Municipal passava a ser praticamente um regional de hoje. Porque naquele campeonato participava Santa Clara do Sul, Marques de Souza, Boqueirão, Progresso. Tudo Lajeado, né? Tudo era Lajeado, né? Praticamente, se nós avaliarmos hoje o que é o regional. Canudos do Vale? Canudos do Vale, Vila Séria. Era um grande campeonato. Grande campeonato. Um grande campeonato. E o União, com quem? Tu lembra ainda com quem foi o jogo? A final? A decisão, Contra o Santa Clara. Era ponto corrido ou era mata-mata?
Não, era pontos corridos. Pontos corridos. Pontos corridos. E o jogo foi aqui no União? Sim. E ganhamos 4-1. Nós conversamos um pouquinho ali antes do programa sobre alguns jogadores aí que... Nós falamos de goleiros, né? 3 goleiros que começaram aqui no União e 2 ainda... Um ainda joga, né? O Soneca. Soneca é um deles. E os outros 2 quem foram? Na verdade, assim, ó, a União teve assim, formou vários atletas. E principalmente assim, a União dando sempre muito valor à equipe dos aspirantes. Isso até hoje, né? Até hoje. Então, na verdade, passaram grandes goleiros. Eu sempre digo assim, a União, nesse sentido, teve um baluarte de formação de goleiros. O Tonho, em 1982, foi o campeão. Soneca, o Luiz Carlos Renz. O Renz. Todos já atuaram aqui. Goleiros que marcaram época no futebol amador da região. Com certeza. Nós vamos fazer um intervalo e em seguida a gente volta com o segundo e último bloco do nosso Memória do Esporte de hoje, focalizando aqui a Sociedade Esportiva União de Carneiros. Supermercados STR, 19 anos de qualidade e tradição a serviço da comunidade. Matriz em Lajeado e filiais em Marques de Souza, Forquetinha e Santa Clara. Supermercados STR, o cliente em primeiro lugar, em Lajeado, na rua Bento Gonçalves, 639. Construtora CEACAPS, uma empresa no ramo da construção civil com abrangência em todo o Rio Grande do Sul. São 5 anos de tradição. Construtora CEACAPS, Rua Júlio Maia 217, Sala 2, fone 3011-8525. Estamos retornando com o nosso Memória do Esporte de hoje, conversando com o Valmor Gerhardt, da Sociedade Esportiva União. O Valmor que é empresário, mas hoje a gente está falando só do desportista Valmor Gerhardt. O Valmor, nós íamos falar sobre os títulos. Falou, 82 foi o primeiro título, quando não havia emancipação desses municípios menores, né, que pertenciam a Lajeado, já foi citado. Quantos municipais e qual deles mais importante que o União conquistou nesse período? Renato, o União hoje soma conquista de 9 títulos municipais e 1 regional. E assim, dos municipais, teve um que foi do centenário de Lajeado. Em 91 nós conquistamos o Campeonato Municipal do Centenário e em 2007 conquistamos o Campeonato Regional. Então, bastante títulos, né, para assim, o tempo de atividade, coisa, né? Porque o União, nós já vamos falar em seguida, não é só futebol. A gente falou no início e volta a repetir, né? Tem vários departamentos, não é só o futebol. O futebol é um deles, né? Quando tudo começou. Adalto, eu vou dizer assim, ó, por que tanta conquista de títulos? O União, anos anteriores, estava voltado muito para a infraestrutura do clube. Em construções, em melhoramentos, e chegou num determinado momento, se partiu mais, se dedicando também mais ao futebol. E lógico, é um trabalho de uma equipe bem elaborado, com vamos dizer assim, com planejamento, tá? Onde que se faz um futebol em cima de uma receita possível. Primeiro se busca a receita para que depois fazer preparar a equipe para a disputa do campeonato. O outro departamento que vocês têm é a bocha. Como é que funciona a bocha aqui no União? Bom, então vamos dizer assim, Adalto, União, ele tem departamento de futebol, tem o departamento social, tem o departamento de bocha, tem o departamento de veteranos, então ele tem vários segmentos. O veteranos onde tu participa ainda ativamente jogando, né? É isso aí, Adalto. A bocha, como é? Vamos ficar na bocha. A bocha, então, tem o diretor de bochas, onde que o clube também participa de campeonatos. Hoje estão disputando o campeonato municipal, tem o campeonato municipal de Lajeado, da bocha, e também tem um campeonato entre as entidades. Dentro disso participa a Sete, Tiricaça, a União. E joga todo fim de semana o veterano? Normalmente joga todos os fins de semana.
O Ademir me falou, o Ademir Lajado, que é o técnico dos aspirantes do União de Carneiro, disse que o Valmor jogava muita bola e que joga uma bola redonda até hoje ainda, é verdade? Isso, é? O Ademir está agradando só. Fica meio suspeito, né? É. Falar que... Vamos dizer que mais ou menos. Né? Dá para enganar um pouquinho, né? Dá para enganar? Dá para enganar um pouquinho. Né? Mas assim, ó, a equipe do veterano, ela participa em todas as atividades do clube. Muito em termos de trabalho, formação de equipe de trabalho, realmente. E aí nós veteranos jogamos normalmente em domingos de manhã, ao meio-dia tem um almoço congregando as famílias. Né? Então realmente... O departamento de veterano não é um departamento que fica lá só no veterano. Ele participa da vida, da sociedade, né? Sim, o pessoal trabalha na copa, cozinha, né? Exatamente isso aí, Adão. A integração de todos os departamentos. O pessoal da Bocha é a mesma coisa. A mesma coisa. É por isso que É por isso eu vou dizer assim, o sucesso do União, o grande fator realmente é essa união entre as pessoas. Eu sempre chamo isso, essa é a família União de Carneiros. Tá certo. Valmor, eu não posso me furtar de falar no nome do Guido. Eu sei que tu não gosta de tocar, as feridas ainda estão, não cicatrizou bem, mas o que vai se fazer? A vida é assim. Eu quero aproveitar, Valmor, na tua presença, para registrar dentro do nosso Memória do Esporte o nome do nosso saudoso e querido Guido Guerra, do teu irmão, que foi uma pessoa que marcou no esporte, não só aqui no União de Carneiro, no esporte regional, é uma pessoa querida em todo o Vale do Taquari e além fronteiras do Vale também, pelos desportistas. Eu quero deixar registrado dentro do Memória do Esporte aquele trabalho que o Guido realizou e que nós estamos tendo a oportunidade de falar hoje. Né? A gente não fala de quem não fez nada, a gente fala de quem fez alguma coisa. Infelizmente o Guido nos deixou ainda, passando apenas dos 50 anos ali, poderia estar conosco. A gente fica com saudade, mas vai ficar sempre e vai ficar gravado a partir de hoje no nosso Memória do Esporte o nome do Guido Guerra. Valmor, muito obrigado por ter nos cedido a entrevista para a TV Informativo. E vamos deixar um recado aí. O que tu diria para ajudar o Clube Esportivo Lajadense? Dá para conviver harmoniosamente o futebol amador com o profissional. Isso não tem problema nenhum, não precisa bater com ninguém, dá para os dois, né, as duas áreas funcionar normalmente. O que tu diria? Eu estou sempre pedindo para o pessoal se associar ao Lajadense e tal, para ajudar, porque o Lajadense subiu, vai fazer 100 anos, né, centenário do ano que vem, e precisa do apoio de todos. Okay. Adalto, eu gostaria de te agradecer pelo convite, especialmente pelas colocações que fizeste sobre meu irmão Guido. Saudades. Também dizer assim, ó, de coração, a Sociedade União agradece por essa oportunidade e dizer também que União está junto com o Lajadense, tá? E peço também à comunidade lajadense que dê apoio a esse bom trabalho que está sendo feito pelo Nilson e pelo Everton. Acho que Lajado tem tudo para crescer no futebol do Rio Grande do Sul. Tá certo. Guido, mais uma vez, muito obrigado. E ficamos aí com essa saudade aí que eu sei que tu está sentindo. Nós vamos chegando ao final do nosso Memória do Esporte de hoje, que conversou com o Valmor Guerra, nosso ex-atleta, hoje empresário de sucesso, e um dos homens fortes aqui do União de Carneiros. Não esqueça, né? O Valmor já deu o recado e eu repito de novo, olha aqui, ó. Associe-se ao Clube Esportivo Lajadense. O Lajadense é Lajado e o Vale do Taquari no futebol gaúcho, na divisão principal, a partir do ano que vem. Vamos lá. Obrigado pela audiência.